Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas a mais um episódio do nosso podcast Pode Mediar. Eu espero que todos vocês estejam bem e hoje o tema que nós vamos retratar é como é o céu e como vou para lá. Dando sequência aí nos nossos estudos, né, referente à obra O Céu e o Inferno de Allan Kardec. E hoje nós vamos estar comentando sobre o capítulo 3 do livro, que é intitulado O Céu. Então, o tema de hoje é como é que é o céu e como que eu vou para lá, qual que é a visão que o Consolador Prometido nos traz sobre o céu, aonde que ele está e como é que a gente consegue chegar até lá. Bom, antes de mais nada, vamos então fazer uma prece, uma oração com todos vocês, para que possamos juntos então nos sintonizarmos e elevar o nosso pensamento então a Jesus, pedindo a intuição necessária e nos guiando nos nossos pensamentos então referente a esse tema. Amado Mestre Jesus, a espiritualidade amiga, obrigado por tudo. Agradecemos pela nossa saúde, pelo nosso lar e pela oportunidade de estudo. Nos guie nos nossos passos, os nossos pensamentos, as nossas palavras. Que possamos refletir sobre a temática e agir conforme os ensinamentos que o nosso Mestre nos deixou. Com a oração que Jesus nos ensinou, iniciamos então mais um episódio de muita paz, de muita alegria e de muito aprendizado. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos de todo e qualquer mal, pois teu o reino, o poder e a glória, para hoje e todo sempre. E que assim seja. Graças a Deus. Então vamos lá então, pessoal. Então hoje nós vamos falar como que é o céu e como vou para lá. O nosso tema hoje é falar sobre céu. Que é uma coisa que, querendo ou não, várias religiões e a doutrina espírita não seria diferente, retrata e fala, né? Que é um tema muito importante da gente refletir sobre essa questão. Então, a primeira coisa que eu convido a todos a refletir, iniciando então o programa, é o que é o céu? O que você entende por céu? Quando a gente pensa sobre céu, a gente na hora fala, vamos olhar para cima e tudo, então a gente pensa num espaço, né, que circunda a Terra. Então, esse espaço que circunda a Terra é o céu. Então, uma pessoa que está aqui no Brasil, uma pessoa que está lá na Itália, nos Estados Unidos, no Japão, na Antártida, em qualquer lugar, se ele olhar para cima, esse espaço, então, que circunda a Terra é a definição do que a gente entende como céu. Beleza. Só que na teologia cristã, né, na questão do estudo mais aprofundado, uma questão mais bíblica, é muito comum falarmos de 3 céus. Até em relatos, né, na escritura, falam-se desses 3 céus. Como assim? De acordo com a teologia cristã, o primeiro é a região de ar e das nuvens, que circunda a gente. O segundo é o espaço aonde se movem os astros, seria um segundo céu. E além desses astros, é a morada do mais alto, a região dos eleitos que contemplam a Deus face a face. Então, por isso até tem umas passagens, né, na Bíblia que falam assim, que fulano foi ao 3º céu. Então, na visão deles, então, tem o espaço das nuvens, depois onde move os astros, e aí, então, mais à frente, estaria, então, a morada do mais alto, certo? Que seria, então, na teologia cristã, Deus. Beleza. Então, pensando numa questão de lugar, então o céu, esse lugar do mais alto, que é onde todo mundo quer ir, né? O lugar da felicidade, da contemplação e etc. É algo que, então, está para lá dos astros. Então, a ciência nos mostra algumas coisas interessantes, que é o quê? Que a vida está em toda parte, né? Que a Terra, ela não é nada mais, nada menos do que uma laranja no meio de um oceano Pacífico, comparado com a imensidão do universo. A gente é um planeta que está num sistema solar, né, no caso, que é um sistema que está ao redor de vários outros sistemas que formam uma galáxia, chamada Via Láctea. Essa galáxia, ela é uma de milhões de galáxias que existem em todo o universo. Então, a probabilidade de ter vida em outros lugares é fato. Talvez não como nós conhecemos,
né? Mas a ciência nos mostra que a vida está espalhada em todo lugar. E também nos mostra que toda a criação, ela tem uma causa e um efeito. Em outras palavras, não tem nenhuma criação que foi criada sem propósito. Então, tudo tem um propósito. Até a lua, que se a gente fala, não, essa lua, ela tem um propósito. Ela influencia nas marés, ela está ligada com o processo de colheita e plantio. Isso tudo cientificamente comprovado. Então, tudo tem uma causa e um efeito. Tudo tem um propósito. Tá, por que eu estou fazendo então essa reflexão? Que, se a gente usar então a nossa razão, que foi tópicos que a gente comentou muito anteriormente em outros episódios, é muito interessante a gente pensar então nessa questão que é o quê? O propósito então de cada coisa. O propósito desse céu, desse lugar. Ah, então esse lugar de contemplação e etc, que os eleitos, né, estarão ali à face de Deus, né, em contato direto. Como é que é isso? Uns vão ir e outros não vão? Depende das nossas ações. Como é que eu faço para chegar até lá? Então ele está nos limites desse universo, porque a ciência mostra que o universo está se expandindo, né? Aí, será que então esse céu está nos limites desse universo? Como é que está essa situação? A ciência mostra pra gente que a Terra é uma imensidão. A Terra não, perdão. Que o universo é uma imensidão. E nessa imensidão, onde é que estaria então o céu? Seria nessa borda? Aí vem uma questão, né, que é interessante. Ah, não, o céu é para cima, é o alto. Ah, mas como assim? Vamos imaginar a Terra, todo mundo? Terra. Terra tá aqui, certo? Globo. Uma pessoa que tá aqui, lá na América do Norte, Estados Unidos, o que é o alto para ela não é o mesmo alto de quem tá aqui talvez na América Central ou de quem tá aqui na América do Sul, mais abaixo. Concorda? São pontos ali diferentes. Para pessoas que estão em cima, no Polo Norte ou no Polo Sul, o céu delas é diferente. E aí? Ah, tá abaixo. Abaixo da Terra. Abaixo da Terra? Como assim? Abaixo da Terra está o inferno. Será? A geologia nos mostra que abaixo da Terra a gente já não conseguiu chegar até lá no fundo porque a temperatura é muito alta, as rochas são muito duras, né? Enfim. Mas já consegue analisar a composição e sabe que lá é magma. Magma puro, rochas, ferro e etc. E aí? Como é que fica isso? Ah, é alto, baixo, mas alto e baixo é relativo. Uma pessoa que está lá no Polo Sul é o baixo de quem está lá no Norte. Entendeu? Então, essa ideia de céu, pensar em céu como lugar, algum lugar, tipo assim, ele tá lá. Vocês concordam comigo que pensar nisso parece ser algo que o bom senso e a razão tem nos mostrado que não faz sentido? Tipo assim, uma ideia de é o limite do universo, é onde estão os eleitos e tudo mais. Pois é, mas e aí como é que a gente vai pra lá? Como é que a gente sabe que ela tá lá? Ah, tá pra baixo, tá pra cima, entendem? Parece que pensar num lugar concreto, numa ideia de... não faz muito sentido. Tá, João, mas então você quer puxar pra qual reflexão? O que seria então esse céu? Será que vocês já pararam para pensar em céu não como um lugar, mas como um estado de espírito? O céu, ele nada mais, nada menos do que a forma como nós estamos. Como assim? Vamos por algumas coisas. Uma reflexão muito importante. Antes da gente pensar no céu não como um lugar que a gente vai chegar fisicamente, né? Falando de algo tipo, já tá aí Goiânia como um lugar em si. Mas como um estado, eu quero puxar uma reflexão para um ponto. A felicidade, que eu acredito que seja a meta de todos os seres vivos, ser feliz, ela tá intimamente ligada com o progresso de cada um. E não com o lugar em que a gente se encontra. Vocês concordam comigo? Porque duas pessoas, elas podem estar no mesmo lugar. E uma vai estar feliz e outra não. Uma pessoa, ela pode mudar constantemente de lugar. E ela se permanecerá feliz. Ou uma pessoa pode mudar constantemente de lugar e ser infeliz. Então a felicidade, ela não está atrelada a lugar.
ela está atrelada ao progresso alcançado por cada um. Tá. Continua a linha de raciocínio. A gente sabe que o progresso, o que é esse progresso? A evolução, ela é individual. E é fruto do próprio esforço de cada um. Individual, próprio, né? E ela vem da onde? Do nosso esforço, do nosso trabalho. Nós precisamos trabalhar. Nós precisamos nos esforçar. E trabalho, a gente tem uma ideia de que vai ser algo que é doloroso. Não, mas é algo... O que é trabalho? Requer energia. Nós precisamos de energia. Precisamos esforçar. Não que vai ser algo penoso. Não necessariamente. Não necessariamente. Né? Então, vamos construir na linha de raciocínio. A felicidade, ela não depende do lugar. Ela depende do progresso. Esse progresso é individual. Cada um vai ter o seu progresso. Tem pessoas que estão mais à frente, outras mais atrás, enfim. Depende de cada um. E ele depende, além de ser um fator individual, ele depende do quê? O que faz eu então ter meu progresso? Meu trabalho. Quanto mais eu trabalho, quanto mais bem eu faço, quanto mais caridade eu faço, fora da caridade na salvação, lembra? Então, quanto mais caridade eu faço, mais adiantado eu vou seguindo. Beleza? Então, as atribuições que cada um de nós possui, aquilo que eu tenho que fazer, um atributo, é proporcional à minha capacidade. Então, tudo aquilo que chega até mim é porque eu tenho capacidade de resolver aquilo. Deus é a inteligência suprema, então ele entrega a cada um para que cada um faça aquilo que é necessário, no tempo necessário, com as ferramentas que tem. E nós precisamos ter paciência. Eu quero ser um grande imperador. Como é que você vai conseguir ser um grande imperador? Se você não aprendeu a ser pequeno. Então, para ser grande é necessário ser pequeno. Entender o que é ser pequeno. A gente começa em passo a passo. Beleza. Então, a gente percebe que cada ser tem um papel fundamental na construção divina. Que todos, independentemente do que façam, realizam um papel muito importante na construção do todo. Que a ausência de alguém desestrutura tudo isso daí. E, consequentemente, nós observamos que todos, sem exceção, realizam papéis divinos. Ou, em outras palavras, realizam papéis importantes. Que a ideia de maior ou menor é uma questão que nós fazemos por uma questão comparativa. Mas que todos, no fundo, são importantes da mesma forma. Então, perceba, retomando, que duas pessoas elas podem estar no mesmo lugar e desfrutar, então, de sentimentos completamente diferentes. Elas podem, então, estar no mesmo lugar e terem atributos diferentes. Elas podem estar no mesmo lugar e terem progressos totalmente diferentes. Eu posso estar num lugar que todas as ferramentas estão a meu favor, mas eu não quero progredir, eu não quero evoluir. Eu posso estar num lugar que há as mil maravilhas. E isso é perigoso. Imagina se a gente estivesse num lugar que era tudo fácil, tudo é fácil, é mil maravilha, a contemplação. Imagina se a gente estivesse no céu, como a teologia nos coloca. Aquela ideia de contemplação, mas a gente nasce daquele jeito. É conforto. Facilidade, estagna, a gente ia ficar parado. Deus, numa inteligência suprema, nos coloca, por exemplo, hoje nós estamos no estágio de 5, né, no segundo degrau, no mundo de provas e expiações, para que a gente, através da prova e da expiação, valorizemos o nosso trabalho. Para que nós possamos entender que, através do trabalho, eu vou conseguir evoluir. E a hora que eu vou evoluir, eu vou entender que eu só consigo evoluir pelo meu trabalho. Consequentemente, eu vou passar a valorizar cada vez mais o meu trabalho. Porque eu vou entender que através dele eu evoluo. Olha para você ver. Agora imagine se eu vou e nasço numa situação totalmente confortável. Eu nasço lá no quinto mundo. O mundo dos Cristes. O que eu ia ficar querendo saber de trabalho e tudo bem? Eu já estou numa situação totalmente confortável. Então a situação não funciona assim. Tá. Por que de toda essa questão? Tem uma questão muito interessante que diz o seguinte. Abre aspas. É uma frase do Machado de Assis. Há pessoas que choram por saber que as rosas têm espinhos. Há outras que sorriem por saber que os espinhos têm rosas. O que eu quero dizer com isso? Qual que é a reflexão que aqui nos traz? Estamos numa mesma situação. Como cada um vai lidar com isso, depende de cada um.
Observem, tem pessoas que choram por saber que as rosas têm espinhos. Outras que ficam alegres pelo espinho ter a rosa. A questão é, como que a gente lida com toda a situação? Qual é o meu estado perante as situações? Um exemplo que eu gosto muito, se eu não estou enganado, é o Emmanuel que dá, que é um copo vazio. 2 interpretações. Nossa, um copo vazio não tem nada ali dentro. Nossa, um copo vazio, eu posso enchê-lo. Se ele está vazio, é porque talvez alguém então bebeu o que tinha ali. Alguém foi saciado. Existe então a possibilidade de colocar mais alguma coisa. Que eu sempre seja um copo vazio, porque sempre existirá a possibilidade de colocar alguma coisa. Um copo cheio, não. Ele está cheio, ele não cabe mais do que aquilo. Olha a perspectiva. Então, uma coisa que a gente tem que se perguntar é como é que a gente, né? E aí, tem uma tirinha que eu gosto bastante, que é assim. Tem um rapaz e um balão. E aí esse rapaz vira e fala assim, eu sinto um vazio por dentro. E o balão vira pra ele e fala assim, eu também. Aí ele vira e fala assim, e esse vazio não te incomoda? Ele pergunta então pro balão. E o balão vira e fala assim, pelo contrário, é o vazio que me move. Olha a profundeza disso. Olha a situação. Então, olha a perspectiva desse ponto. O que eu quero dizer com relação a essas questões? Vamos juntar então tudo. Então, o que a gente tem? Quando a gente para pensar sobre essa questão de céu e de que a gente vai desencarnar e tudo, vai para esse lugar, parece ser algo que... Imaginemos, se a gente considera que Deus é justo e bom, imagine eu, que amo várias pessoas, visse essa separação. Visse que existe então um lugar céu, existe um lugar inferno, e eu visse, por exemplo, imagine, eu estou me colocando, olha pra você ver, minha falta de humildade, eu estou me colocando que eu vou pro céu, tá? Imagine eu indo pro céu e vendo as pessoas que eu amo, indo pro inferno. Como que eu ficaria diante dessa situação? Eu iria na hora sair do lugar onde eu tô, já que é um lugar físico, e ir pra lá. E se é um lugar físico, se é algo no espaço, porque até hoje a gente não conseguiu nenhum relato, nada de chegar até lá. E por que cada vez mais a gente vê que é uma imensidão, vários planetas, várias galáxias, mesmas constituições e nada de um céu e um inferno como a gente pensa? Porque, na verdade, ele não está atrelado num lugar fora, mas sim algo dentro. Ele é um estado de espírito, em como que nós estamos. E aí vem um ponto. Esse estado, ele não depende do lugar onde nós vamos estar. Porque ele é algo que depende do progresso de cada um. Ele depende dos atributos de cada um, em como que cada um identifica e trabalha com essas perspectivas. Então a gente observa que o céu é um estado da alma. O que é céu, então, para a doutrina espírita? A doutrina espírita nos diz que o céu é um estado de alma que varia conforme a visão interior de cada um. Em outras palavras, o céu é vida interior. Aquela questão é, céu e inferno, tá aqui. É o que nós fazemos disso aqui. A cabeça, não, nosso espírito, nossa razão, nossa identidade. Ou no coração. Analogia biológica que a gente quiser usar, cérebro ou coração, enfim, vai da característica de cada um. Mas está na nossa alma. Então o céu é o estado da alma, que depende da visão interior de cada um. Independe do lugar, independe das situações, não. Depende das atribuições de cada um, do de que cada um tem feito. Depende, então, exclusivamente do progresso individual, isto é, dos esforços que cada um de nós tem feito para evoluir e melhorar como indivíduo. Então, eu quero ir para o céu, que não sei o que tem. Então, como é que eu faço para chegar lá? Trabalhando, desenvolvendo e evoluindo, buscando cada vez mais novas ferramentas e novas formas de melhorar. Fora da caridade não há salvação. Assim, concluímos que o céu ele está em toda parte. E por isso que Jesus nos disse, o reino de Deus está dentro de vós. Nessa analogia. Por que então não explicar dessa forma? E os relatos que no Evangelho falam que do fogo, que terá fogo no inferno, etc. Na verdade, é uma analogia para o quê? Para delírio mental. Para todo um descontrole que vai ter no nosso espírito e no nosso estado de consciência. Porque o céu e o inferno é o que o nosso espírito ficará ou fica conforme as nossas ações. Então, o que é o céu para a doutrina espírita? É o nosso estado de espírito. E aí vem aquela pergunta clássica, né? Mas
Então, por que Deus, desde o princípio, não revelou toda essa verdade, não colocou essa ideia de céu e inferno que veio de um homem e tudo, mas por que ele então não colocou? Aí eu gostaria de ler para vocês uma parte justamente retirada do capítulo 3 do Céu e Inferno, que o Allan Kardec coloca essa pergunta, né? E ele então responde em sequência com a seguinte resposta. Olha para vocês verem. Então, repetindo a pergunta. Mas então por que Deus, desde o princípio, não nos revelou essa ideia de que o céu seria essa questão do estado como nós estamos, né? O estado de espírito. Vamos lá. Pela mesma razão de que não se ensina à criança o que se ensina aos adultos. Antes que a ciência lhe tivesse revelado as forças vivas da natureza, a constituição dos astros, o verdadeiro papel e a formação da Terra, de como que a Terra está formada, porque tinha uma ideia de que debaixo do solo ia ser um inferno. Aí veio a geologia mostrando que, opa, não tem esse fogo, essa analogia lá, não. Beleza, então, o verdadeiro papel e formação da Terra, teriam as pessoas compreendido a imensidão do espaço e a pluralidade dos mundos? Se não tivesse esse conhecimento científico por trás? Duvido. Até hoje com a ciência tem gente que duvida disso, né? Antes que a geologia tivesse provado a formação da Terra, teriam eles podido desalojar o inferno do seu centro e compreender o sentido alegórico dos 6 dias da criação? Ou seja, que o inferno realmente não está no centro, ele vai estar aqui, dependendo das nossas atitudes. E que quando Deus criou o mundo em 6 dias e no 7º dia ele descansou. É uma analogia. Não aconteceu dessa forma. A geologia mostra que ele levou milhões de anos para formar. A Terra, não sei quantos bilhões de anos que ela tem. Né? Nosso sistema, perdão. A Terra acho que são milhões, isso, milhões. Então, levou-se muito tempo. Então, essa ideia de 6 dias não faz sentido, cientificamente falando. Então, e aí? Aí ele continua. Antes que a astronomia tivesse descoberto as leis que regem o universo, teriam eles podido compreender que não há nem acima e nem abaixo no espaço, que o céu não está acima das nuvens, nem limitado pelas estrelas? Antes do progresso da ciência psicológica, teriam eles podido identificar a vida espiritual? De que existe algo a mais do que só a carne? O erro é daqueles que, não levando em conta o progresso das ideias, creem poder governar homens maduros como se fossem crianças. Então, a pergunta é, por que Deus então não revelou a verdade desde o início? E até hoje ela não está completamente revelada, existem ainda muitas perguntas. Porque nos falta conhecimento ainda. Não se ensina a uma criança aquilo que se ensina a um adulto, tem que ser gradativo, devagar e com cuidado. Nós precisamos, o ser humano é um bicho estranho, né? Nós precisamos de provas, nós precisamos de dados, nós precisamos de evidências. Então imagina assim lá no início, chegar lá, as pessoas não sabiam nem como é que era a Terra. Não sabiam nem se ela era plana, se ela era quadrada, triângulo. Não, o céu é um estado que tem dentro de você um espírito e tudo. Que? Estado? Alma? Como assim? A Terra é uma de vários planetas. Como assim? Eu não consigo ver. Como assim? O universo é infinito. Debaixo da Terra não tem esse fogo. Não tem? Como assim não tem? Por que não tem? Entendem? Então, a verdade ela é revelada mediante o nosso desenvolvimento e o nosso progresso. Justamente. Por que então Deus, desde o princípio, não nos revelou a verdade? Resposta que resume tudo isso. Pela mesma razão de que não se ensina à criança o que se ensina ao adulto. Então, nesse episódio, eu gostaria que a gente refletisse sobre como é o céu e como vou para lá. O que a doutrina espírita nos traz é justamente uma ideia de que o céu é aquilo que nós carregamos dentro de nós. É a nossa vida interior. Eu te pergunto, como anda o seu céu? Como ele está? Como anda os sentimentos que ali passam? Como que eu vou para lá, para essa alegria? Progresso, trabalho, esforço e dedicação. Através disso, seguiremos. E isso nos mostra justamente as questões, que não é um lugar, e sim aquilo que nós trazemos dentro de nós. Então, eu espero que nesse
episódio nós tenhamos entendido o que o capítulo 3 do livro Céu e Inferno nos traz para refletir. E eu espero que você tenha entendido que a doutrina espírita vem justamente a nos explicar alinhando filosofia, ciência e religião. Porque a ciência tem nos mostrado que o universo é imenso. Que esse negócio de embaixo embaixo. Pode ser, né? Pra quem tá lá no sul, né? Então depende do ponto de referência. Mas enfim, o alto, baixo, o que dentro é fogo, né? Que embaixo do solo da terra. A ciência vem nos mostrando que não é nada disso. Que existem várias terras e etc. Então convido você a pensar sobre isso. E se a sua vontade, eu quero muito ir pro céu e tudo mais, beleza, construa aqui dentro. Depende da sua vida interior. Com isso, caminhamos então para a finalização de mais um episódio. Espero que vocês tenham gostado. Na semana que vem, nós vamos então falar sobre o próximo capítulo, que vai retratar o inferno. E faço a vocês, antes da nossa oração de encerramento, um convite. Pessoal, não se esqueçam. Vem aí, na semana que vem, a Semana Espírita de Jataí. O tema central que será trabalhado é o Evangelho de Jesus, com palestras dos dias 23 ao dia 29 de abril, que vai dar abertura no domingo ou segunda? Abre no domingo e vai até sábado. Concorda? Isso. Cláudio está aqui me ajudando. Exatamente. Então não se esqueçam, pessoal. O cronograma está disponibilizado nos nossos canais do Sintonia no Bem. Palestras, então, de domingo até sábado. Cada palestra presencial também será transmitida, mas em locais diferentes. Então, acompanhem o cronograma, vejam direitinho em quais casas vão ser, e eu espero encontrar todos vocês nessa Semana Espírita. Beleza? Tenham todos uma excelente noite, durmam com Deus e reflitam sobre o céu e como podemos chegar lá. Que a paz de Jesus esteja com todos nós. Amém. Ótimo programa, gente. Até mais. Vejo vocês semana que vem.